Queridos irmãos e irmãs, antes que vocês estão se perguntando aí porque o padre não leu o evangelho todo, no entanto, hoje tem duas opções do evangelho, o mais longo e o mais breve, né? Então, o padre hoje optou em proclamar o evangelho mais breve, né, para vocês. Então, não que o padre não quis ler, mas o padre optou pelo evangelho mais breve da liturgia de hoje. Porque às vezes as pessoas ficam se perguntando, o padre não leu todo o evangelho, né? Então, o padre está explicando para vocês que ele fez a opção do evangelho mais breve da liturgia. Então, queridos irmãos, irmãs, hoje celebramos o quarto domingo da Quaresma, o domingo da alegria, do letare, né? Quer dizer alegria, ou seja, o nosso coração que já está pulsando na espera da grande semana das festas pascais, das quais nós iremos celebrar como igreja, como cristãos católicos. E hoje, neste quarto domingo da Quaresma, um dia oportuno para que eu e você reflitamos sobre a nossa vida, sobre a nossa comunhão com Deus. Sobretudo a partir do nosso batismo, quando Deus nos ungiu, quando Deus nos escolheu, quando Deus nos fez sacerdotes e profetas e reis do seu ministério. Portanto, é o tempo da gente renovar. E vimos que na primeira leitura do livro de Samuel, Davi é ungido, né, e torna-se o rei de Israel. Mas para isso acontecer, acontece a eleição. E ali, antes de chegar até Davi, tem os seus irmãos. Então, cada um se apresenta, cada um ali diante se apresenta, mas Deus disse, não é nenhum desses. Mas você tem um filho mais novo. E Davi estava trabalhando no campo e foi chamado para se apresentar. Então Deus sabia que ele deveria ungir Davi como rei de Israel, como um protagonista da missão de Deus na antiga aliança para conduzir o seu povo. E quando fala de unção, de proximidade, de comunhão, a gente se volta também como filhos e filhas de Deus. A gente se coloca ali como pessoas ungidas, porque acredito que quem está aqui, a maioria ou não, ou todos, já são batizados, já receberam esta eleição por meio do Espírito Santo. Deus ungiu, Deus santificou, Deus te deu um propósito, Deus escreveu o seu nome no coração de cada um de nós. Então, meus queridos, Deus ele nos dá essa oportunidade, Deus nos dá esta graça. Veja, antes da gente ser batizado, nós pertencíamos a trevas, à escuridão, como diz a segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Mas hoje o Senhor nos coloca na sua luz, porque somos batizados, somos santificados, fomos banhados do nosso pecado na pia batismal. Ali aconteceu a nossa eleição. Portanto, não percamos, não nos afastamos daquilo que Deus escreveu na nossa vida no dia do nosso batismo, onde Ele confirmou a sua vontade na vida de todos nós. Então, se a gente era trevas, hoje nós nos tornamos essa luz de Deus. Por isso que quando nós somos batizados, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos que ser sal da terra e
luz do mundo. Devemos ser luz, não trevas, na vida dos irmãos e irmãs. Temos que ser luz. Temos que pedir sempre, Senhor, que Tu possas me conduzir na Tua luz. Senhor, que Tu possa me conduzir sempre na Tua vontade. Que a Tua esperança esteja comigo. E é por isso que a leitura hoje, a segunda leitura fala de levantar. Levanta-te dentre os mortos. Sobre ti, Cristo resplandecerá. Olha que Cristo, olha que o próprio Deus nos fala hoje. Nos manda a gente se levantar. Ainda fala, desperta, tu que dormes, tu que andas cochilando, tu que andas perdendo tempo com coisas vazias na tua vida, o teu pecado, os teus vícios e outras coisas. O Senhor nos pede para a gente despertar, se levantar. E mais uma vez falo, quantos de nós viemos nesta missa hoje, neste quarto domingo da quaresma, com tantas coisas que carregamos, com conflitos, talvez sem resposta, mas hoje Deus está te dando a resposta, Deus está me dando a resposta, e Ele nos manda que a gente se levante, que a gente acorde, que abramos os nossos olhos e enxergamos a sua luz maravilhosa. E é por isso que o fruto da luz, como chama o Paulo diz, qual é o fruto da luz? Bondade, justiça e verdade. E tem outros atributos que a gente pode somar na nossa vida, além da luz, além da bondade, da justiça e da verdade. Tem tantas virtudes que nós precisamos agregar na nossa vida, que nós temos que somar. E às vezes a gente tem a dificuldade, a gente não consegue abrir o nosso espírito para fazer a vontade de Deus, a gente vai colocando dificuldades, a gente coloca barreiras, mas Deus hoje Ele nos pede para que a gente abra o nosso espírito, rasguemos o nosso coração para fazer a vontade de Deus. E mais, devemos nos o microfone hoje ele está meio possuído, eu acho. Então, temos que nos distanciar das trevas, para não mais fazer parte da nossa vida. Quantos de nós, amados irmãos e irmãs, estamos presos a alguma coisa que nos tira a esperança, que nos tira a bondade, que nos tira a verdade, que nos tira a justiça? E o que é que tira tudo isso? As coisas contrárias à vontade de Deus, as coisas virtuosas. E nós temos que colocar no lugar da mentira, que às vezes nós mentimos, colocar a verdade de Deus. Nós que praticamos a injustiça, que coloquemos no lugar a justiça de Deus. Nós que agimos de forma mal, coloquemos a bondade. Nós que agimos de forma em ira, peçamos a Deus um coração manso. Nós que temos a dificuldade de entender os desígnios de Deus, peçamos a Ele, Senhor, me dá a virtude do entendimento para que eu consiga fazer as coisas corretas. E nós precisamos ver a luz de Deus. Veja, Deus ali unge Davi e diz: eu ponho em ti tudo. A confiança, a verdade, a bondade, a justiça. É isso que tu tens que repassar ao meu povo para que eles também entendam. E esse é o papel do padre, esse é o papel dos batizados,
proclamar a boa nova, o tempo da graça de Deus na vida dos nossos irmãos. Portanto, jovens, levantem-se, acordem, vejam a luz. Se você não tem esperança, peça. Deus, Ele te tira dessa tua escravidão. Isso vale para os pais, para as mães. Se no teu lar, na tua família, não tem o amor, peça, Senhor, aqui tem que reinar o amor, aqui tem que reinar a paz. Faça com que minha família se levante, faça com que minha família veja também a luz, que a tua unção, Deus, faça parte constante na minha família, na minha vida. Nós temos que nos alegrar na presença de Deus, temos que nos alegrar aqui na igreja, na palavra, na Eucaristia. O nosso coração tem que estar conectado com o coração de Deus. Temos que dividir esta alegria com Deus. Temos que dividir a nossa vida com Deus. E Ele vai saber nos conduzir nos bons propósitos. E o Evangelho de hoje, narrado por João, muito significativo para a nossa vida. E o que é que nos impede de ver a bondade, a verdade, o amor, a justiça? As nossas cegueiras. O Evangelho fala de um homem cego de nascença. E Deus, Cristo, quando se depara com aquele homem, Ele não sentiu pena, Ele teve compaixão. Da mesma forma que Ele teve compaixão da mulher samaritana, quando Cristo avista aquele homem cego, Ele pergunta: quem é este homem? O que ele tem? E vão falar: ele é cego desde nascença. E aí começa o questionamento, como a gente for pegar o Evangelho, né? Os fariseus, os mestres da lei, começam a questionar. Mas Jesus, quando se compadece, Ele cospe, né, ali a saliva no chão, amassa, coloca nos olhos daquele homem, e Jesus fala: vai lavar-te na piscina de Siloé. E uma pessoa que crê no mistério de Deus, não pensa duas vezes. Aquele homem não questionou Jesus, ele foi. E quando ele lava os seus olhos, ele vê a luz, ele volta a enxergar. E quantos de nós hoje que enxergamos, somos bons da nossa visão, estamos presos a inúmeras cegueiras, e uma delas maior é o nosso pecado. Aí nos nossos pecados está o egoísmo, nossa vaidade, a nossa incredulidade, a falta de amor, a falta de comunhão, o julgar, o agir de má fé. São tantas cegueiras que nós temos. E nós precisamos pedir para Deus tirar as nossas cegueiras. E o caminho é a oração, o sacramento da penitência, da reconciliação, onde vamos nos reconciliar com Deus, pedindo perdão a Ele, aos irmãos, pelos nossos pecados. E esse homem cego de nascença, ele passou por diversas dificuldades, além de não ser aceito, além de não pertencer a uma comunidade que o acolhia. Foi por isso que Jesus
deu testemunho e era dia de sábado. Para os judeus, não se podia fazer nada dia de sábado. Mas Jesus, a perfeição de toda a lei, ele foi lá e curou. Porque não existe dia e nem hora para a transformação acontecer na nossa vida e daqueles que creem. E os fariseus, os mestres da lei, começaram a julgar. Mas isso não pode, isso não deve, mas como isso vai acontecer? E hoje, o povo judeu, somos nós, cristãos, que pertencemos à comunidade, à igreja, e às vezes agimos como os mestres da lei, os fariseus. A igreja, como dizia o saudoso Papa Francisco, a igreja tem lugar para todos, todos. E é nessa piscina de Siloé, que simboliza hoje a igreja, a qual nós devemos vir nos lavar todos os dias, na Santa Missa, na adoração, no terço dos homens, enfim, é aqui está a cura, a nossa libertação, aqui está Jesus todos os dias. E às vezes a gente, falo para vocês e para mim, tomemos cuidado com a nossa cegueira do agir de má fé. Ou vocês já estão santificados, ou vocês já são os santos e santas. Às vezes estamos dentro da igreja, mas quando aquele pecador que tem um passado vem para a igreja, começa a fofoca, o olhar de condenação. Isso não cabe a ti, isso não cabe a mim. Quem julga, quem condena, tem esse poder, é só Deus. E vocês viram que quando o cego foi curado, os mestres, o povo judeu, os fariseus, não quiseram ele na comunidade, porque duvidaram do que Jesus tinha feito com ele. E às vezes a nossa cegueira das nossas dúvidas nos impede que os irmãos venham para a igreja, que os irmãos venham beber do poço. E a gente escuta, padre, às vezes eu não vou para a igreja porque os olhares de condenação existem dentro da igreja, é o olhar do pé à cabeça. Isso não te compete, você condenado, você não tem autoridade nenhuma, o padre não tem autoridade nenhuma, mas a nossa missão é guiar as pessoas no caminho da verdade. E a igreja era para estar muito mais cheia de cristãos convertidos, pois às vezes a gente não ajuda, a gente não tem coragem de estender as nossas mãos, tirar as pessoas das cegueiras que elas se encontram. Existem pessoas que estão presas na cegueira das drogas, na cegueira da prostituição, na cegueira da infidelidade, da corrupção, da incredulidade. E se nós temos fé, se nós professamos uma fé num Deus unitrino, é a nossa missão de ajudar esses irmãos para enxergar a verdade que nós professamos, que nós cremos. A partir do nosso testemunho, a partir do nosso acolhimento, o sinal visível de Deus acontece na nossa vida. E o padre não está dizendo que a gente não pode ajudar, podemos sim ajudar. Se coloca à disposição.
Não compete ninguém ter esse poder de condenar. Saibamos amar, nos vistamos da virtude da bondade, da verdade, da justiça. Ajudemos outros a se reerguerem, a se levantar, a voltar para Jesus, a voltar para a igreja, fazer com que a pessoa venha para a igreja todas as vezes e sinta o desejo da santidade sempre. É aqui que eu me encontro, é aqui que eu encontro paz, é aqui que eu encontro esperança, é aqui que eu me animo, é aqui que eu quero estar. E Jesus hoje nos fala das nossas cegueiras humanas. Tiremos dos nossos olhos cisco, a trave. Tiremos tudo que há de mal em nós, aquilo que nos prejudica e prejudica os outros. Saibamos viver a nossa fé de forma branda, leve, com o Senhor. Nós somos ungidos, como diz na primeira leitura, nós somos ungidos no batismo. Nós somos profetas e profetisas da luz. Nós temos essa autoridade, Deus nos deu essa autoridade de ajudar os irmãos a sair das trevas. Nós temos esse poder de levantar o outro. E seria bonito as pessoas testemunharem, assim, falar, eu por meio da Pascom, por exemplo, eu me encontrei Jesus. Eu lá na Medalha Milagrosa, eu encontrei acolhimento, lá eu me sinto bem, lá tem Jesus. Eu me encontrei na Guarda, lá tem acolhimento, lá tem Jesus. Eu me encontrei no apostolado, tem Jesus. Enfim, nos Coroinhas, em todo lugar da igreja, Deus tem que estar presente. E o testemunho é importante. E Jesus teve compaixão daquele homem e curou, fez ele enxergar. Mas em momento algum disse que este homem, ele não tinha virtudes. O único problema dele era que ele não via, não enxergava. E para concluir, uma das maiores cegueiras que tem matado a humanidade, as relações familiares, as relações da comunidade, da sociedade, é a cegueira da indiferença. Vemos o outro de forma indiferente. A gente não consegue olhar no olho do outro e ver Cristo no outro. Meus irmãos, se hoje Deus, e toda a liturgia desse tempo da Quaresma, desde a quarta-feira de cinza até hoje, se nada ainda não te fez mudar hoje, Jesus, o Cristo, te fala de cegueiras, e vai ficar isso no coração de vocês, no pensamento de vocês. Quais cegueiras têm me distanciado de Cristo, do meu pai, da minha mãe, tem distanciado dos meus filhos, das minhas filhas, dos meus irmãos? Quais cegueiras? E se você tem, peça a graça da libertação. Levanta-te, alegra-te. Deus está contigo, não te abandona.
Eis o momento de conversão, eis o momento da gente tirar as nossas cegueiras humanas e enxergar a verdadeira luz, a verdadeira verdade que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, este Deus que nunca nos abandonará, sempre estará de mãos estendidas e de braços abertos para me acolher e acolher cada um de vocês. Que aprendamos com Jesus ser acolhedores e que possamos transmitir a verdade para os nossos irmãos que ainda não encontraram a verdade, ainda estão cegos. E se nós estamos cegos, tiremos as cegueiras da nossa vida. Amém? Amém.